Que alegria! Então, estamos chegando na segunda temporada, segundo episódio do Conversando com Escritores. E hoje, muito especial, nós estamos no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, com esse visual que é uma riqueza, que já enche os nossos olhos de tanta beleza dessa cidade, né? Não é à toa que é a cidade maravilhosa. Então, hoje vamos conversar com Gisele Fortes, essa autora linda, né? Ela que é formada em comunicação, que já tem a comunicação em seu sangue, em suas veias, e comunica muito bem em sua literatura, uma literatura maravilhosa, que a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouquinho. Gisele, conta aí pra gente como é que é viver nesse paraíso, nesse lugar. Que coisa linda, né? Que cidade linda. Olha, eu sou suspeita que eu sou, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer enorme participar do Conversa com Escritores. É maravilhoso morar no Rio. A gente, às vezes, acaba se acostumando um pouco com a beleza da cidade. E em determinados momentos, assim, a gente se pega, como aqui, né, no visual desse, a gente para contemplar e fala, gente, que cidade linda, né? Porque, às vezes, na loucura do dia a dia, você passa direto e não repara nas coisas que estão ao nosso redor. E a gente escuta muito problema, Rio tem isso, Rio tem aquilo. Tem muita coisa boa também, assim, eu gosto muito de morar aqui e sou carioca da gema mesmo. Que maravilha. Mas a Gisele falou uma coisa que faz muito sentido. É a gente acaba se acostumando com o ambiente onde a gente vive e às vezes para de apreciar, né? E só em um momento que a gente dá um respiro como esse, né? Que é um momento de respiro, porque é um encontro, e é um encontro muito especial, porque a gente vai falar de literatura, algo que a gente ama muito, aí a gente se surpreende assim com a beleza que é o nosso espaço. Isso também acontece comigo lá no Nordeste também. Às vezes é preciso chegar alguém na cidade ou alguém que eu vá apresentar o meu espaço e as pessoas, caramba, que lugar é esse? Aí a gente dá uma sacolejada, né? E agradece. A gente E precisa olha muito com outros agradecer. olhos, né? Assim, de Claro, novo. claro, claro. E daí, qual é a influência desse espaço, desse lugar, dessa terra na sua literatura, Gisele? Tem muito, assim, porque todos os meus livros, mesmo que não sejam integralmente, eles se passam no Rio. Sim. Então, assim, eu trago muito o que eu conheço, o meu dia a dia, os lugares que eu frequento, como referências para poder trazer a história dos meus personagens. Até no meu livro, que não está aqui porque ele não é impresso, que se chama Que se dane Nova York, que ele passa um trecho dele bem grande em Nova York, quando está no Brasil, é no Rio. Então, assim, tem referências cariocas, tem lugares, tem menções. Então, assim, o Rio me inspira muito a escrever o tempo todo e ele é o meu principal cenário. Maravilha. E eu acho isso uma característica incrível, né? Você, como autor, ambientar sim a sua narrativa em um espaço que você conhece, que você tem prioridade de falar. Em especial, um lugar que você realmente convive, vive, desfruta. Né? Eu acho isso maravilhoso e é uma identidade da Gisele. Gisele, a gente escuta às vezes muitas críticas com relação à literatura fantasia, né? A literatura mais voltada para o jovem. A gente escuta alguns preconceitos, né? Que eu acredito que na literatura não se tem que ter preconceito. Aliás, não se tem que ter preconceito com nada. A gente precisa realmente conhecer para poder falar algo com prioridade, não é verdade? E a literatura tem para vários gostos, né? E a Gisele, hoje eu questionei para ela nos bastidores se a literatura dela era fantasia, qual era o público que ela atingia com isso. E eu quero que ela traga aqui essa resposta para vocês, porque eu achei maravilhosa e eu acredito que todos precisam ouvir. Conta para mim, como é que é essa relação? Você escreve fantasia? Não escreve? Na verdade, eu escrevo romance, eu digo que eu escrevo romance. Então, assim, meus livros, de alguma maneira, eles vão falar de amor. Romance, novela, porque eu gosto de livros curtos. Tá? Minhas narrativas são muito ágeis, não são livros longos, são livros mais enxutos, livros que, se a pessoa quiser, ela pode sentar e ler de uma vez só, assim, algumas vezes. Muita gente me narra isso, sabe? Eu escrevo livros que eu gostaria de ler.
livros que me agradam como leitora hoje. Eu sou aquela pessoa que lê de tudo mesmo, mas eu amo um livro que tem um romance de pano de fundo, que tem uma reviravolta, que tem um pouquinho de suspense e que é ágil, sabe? Assim, que é aquele livro que você devora. Então eu escrevo o que eu gostaria de ler. Eu tenho muito isso assim como autora, de produzir o que eu gosto de consumir enquanto leitora. A grande maioria deles eu falo que é para o público young adult, new adult, né? Mas eu não me restringo a isso, assim, sabe? Sim. Embora eu considere que todos possam ser classificados como uma literatura mais de entretenimento, né, que hoje em dia eles chamam de ficção comercial, alguma coisa mais nesse sentido, eu sempre tento, porque eu acho que isso é importante, trazer alguma mensagem nos livros, assim, alguma mensagem que faça o leitor pensar, mesmo que seja um livro mais leve, como O Desencontro de Amor, que é um livro, esse é para adolescente, né? Que fala de desencontros amorosos meus desde a infância até a adolescência. Mas até nele, nas pequenas histórias que são contadas ao longo da vida da personagem, tem uma mensagem, tem uma reflexão. Então, assim, eu acho que trazer sempre essa mensagem, mesmo que não seja uma coisa muito carregada, é muito importante, assim, para você deixar depois a pessoa pensando, não ser só mais uma literatura que a pessoa vai ler e vai esquecer. E suas inspirações é na realidade? Pode-se dizer isso? As minhas inspirações são na realidade e, às vezes, na ficção. Sim. Então, assim, tudo para mim serve de insumo para escrever. Por exemplo, esse livro, Todas as Curvas do Caminho, ele surgiu de uma série que eu vi na Netflix, que se chamava Amigas para Sempre. E eu fiquei apaixonada naquela relação de amizade entre as protagonistas. E aí eu falei, cara, eu quero escrever um livro que tenha o romance romântico, né? Que tenha o interesse romântico e tal, mas que seja fundamentalmente entre amizades, né? Essa coisa, irmandade até, assim, porque elas são criadas como irmãs. E aí esse livro surgiu completamente diferente da série, mas ela foi o estopim para que eu pensasse nessa história. O mesmo depois do fim, por exemplo, ele surgiu de uma música, assim. Eu participei da plateia do Altas Horas e como escritora mesmo, né? E aí um cantor foi lá que eu nunca tinha ouvido falar, sertanejo, que não é um estilo que eu escute, assim, muito. E ele cantou uma música que me arrepiou dos pés à cabeça na hora, assim, uma coisa muito impactante, que chama Impressionando os Anjos, que é um cara falando com a esposa que já morreu e contando como é que estão os filhos aqui. E aquilo mexeu muito comigo. E aí surgiu a história de Mesmo Depois do Fim. Que lindo. Então, assim, tudo é insumo. Às vezes a observação de coisas que eu vivi, histórias que outras pessoas me contaram, coisas que eu observo assim no meu dia a dia, ou isso, assim, uma série que eu vejo, um filme que eu assisto, ou uma música que eu escuto que me emociona muito. Tudo serve de insumo, de inspiração. Que maravilha. Eu costumo dizer que a gente precisa realmente estar em silêncio, né? Estar em silêncio para absorver essas inspirações, para nos tocar com algo que mexa com a nossa capacidade criativa. Eu, eu tenho isso comigo com relação à arte e com a literatura e com a vida também, né? A gente precisa realmente fazer silêncio e escutar o outro, não apenas passar despercebida na vida, nas situações, na verdade. Eu acho que é isso, né? A escrita tem muito disso, né, Gisele? É o tempo todo, né? Você está atenta Sim, para poder assimilar o que as situações trazem para você, né? E exato. transformar isso em histórias que vão fazer sentido para outras pessoas, né? Claro, Que vão claro. falar o coração de outras pessoas, que vão conversar com dores de outras pessoas, ainda que no final seja para divertir, Isso, mas é também para emocionar, é também para fazer pensar, claro, né? claro, Sempre, sempre. claro. Eu acho que isso é fundamental. Exato. A literatura não precisa ser dolorida o tempo todo, tá? Não, E o bom é isso, né? Ter público para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E assim é a vida, né? A gente vai se identificando com as coisas e com a arte que nos toca, que nos emociona. Isso é que precisa ter, emoção. Gisele, mas como é que foi isso? Como é que desabrochou essa necessidade de escrever, ou essa escolha para escrever? Né? Quando foi que surgiu isso? Foi sempre desde criança, na adolescência? Como é que foi? na verdade, eu
decidi que eu queria ser escritora quando eu li um livro do Pedro Bandeira, com 9 anos de idade, nem era para mim, era um livro que era para a série da minha irmã, que é 2 anos mais velha, mas eu peguei dela e eu li, e aquilo me marcou muito, assim, porque era uma personagem, acredite ou não, hoje eu não sou, mas eu era uma personagem extremamente introspectiva. Eu era muito tímida, muito, muito, muito tímida. E eu era aquela pessoa, assim, mais passional, dramática, que tinha os amores platônicos já, com 9 anos de idade, sabe assim? Os crushes não correspondidos, Sim. tudo muito no universo da imaginação, mas tinha. E eu me identifiquei com aquela personagem demais e ela escrevia versos. Só que ela era uma pessoa que ela era tão assim, se sentia tão pequena, não se identificava ali no mundo dela, que ela escrevia versos como se fosse amiga para a amiga conquistar o cara que ela gostava. E aquilo para mim foi muito impactante. Você tem uma noção, eu não reli o livro e eu sei de cor alguns versos até hoje que a personagem Isabel escreve. E a partir dali, pronto, começou caderninho, e eu escrevia no começo poemas, depois eu comecei a escrever crônicas, que eu nem sabia que eram crônicas, porque, enfim, não conhecia, né, os estilos literários. Sim. E depois começou a ser uma espécie de terapia para mim. Então, assim, eu estava triste, eu escrevia. Às vezes era uma carta que eu não ia mandar para ninguém, às vezes era um texto de puro desabafo, às vezes era um poeminha que ficava lá guardado, no começo em papel, e quando eu me tornei adolescente, já no computador. Mas ficava lá, guardado, eu mostrava no máximo para as minhas amigas. E quando foi a hora de escolher a carreira, eu queria ser escritora desde sempre. Mas eu falei, cara, isso não dá dinheiro. Eu vou fazer o quê, gente? Como é que quem vai ser escritora no Brasil? E isso em 1997, lá foi quando eu fiz vestibular, era ainda mais gritante, né? Porque a literatura, graças a Deus, brasileira deu um salto de lá para cá muito grande, graças a vários autores aí, né, que trouxeram ela firme e forte. Mas naquela época não estava assim, né? Então eu fiz comunicação e falei, na comunicação eu vou escrever, vou poder usar esse meu lado. Só que foi o contrário, assim, escrever eu escrevia. Mas eu escrevia textos extremamente corporativos, escrevia 24 horas por dia, e aí quando eu chegava em casa, tudo que eu não queria era escrever. Então, meus textos só nos momentos de dor, nos momentos de angústia, que era a minha terapiazinha lá escondida. Mas não produzia nada, assim, efetivamente, que pudesse vir a ser uma publicação. Ficou guardado 20 anos lá. E aí, quando veio, antes da pandemia até, eu tive gêmeas, engravidei de gêmeas, eu tinha um cargo executivo, e na licença maternidade eu fui demitida. Houve uma reestruturação muito grande na empresa, e ouvi que uma mulher com 2 bebês não podia ser executiva. E aí, eu acabei tendo que reinventar minha carreira, abri uma empresa própria, comecei a ser empreendedora junto com uma sócia, comecei a ter mais tempo livre, Sim. a trabalhar de casa, aí veio a pandemia, e aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar, porque é óbvio, eu não vou me lançar na carreira de escritora sem mergulhar aí na parte técnica da coisa. E aí fiz uma infinidade de cursos e faço até hoje. E aí tomei coragem e lancei o primeiro. E aquele negócio, eu acho que eu tinha tanta coisa assim guardada dentro de mim, que no primeiro ano, que foi 2021, eu lancei 4 livros. E aí não parei mais. Uma necessidade imensa de transbordar. Não é à toa que hoje a Gisele tem simplesmente 7 obras publicadas, né, todas disponíveis na Amazon, que inclusive você pode adquirir, né, para quem é adepto aí da leitura digital. Mas você também tem aqui 5 obras publicadas no formato físico, com essas capas que eu achei de uma riqueza, minha gente. Olha isso, né? Uma criação e um acervo aqui. Nossa, uma produção literária invejável. Mas conta aí pra gente como é que foi a publicação desses livros. Qual foi a editora que você publicou esses livros? Como é que foi a criação dessas capas? Né? Conta um pouco sobre isso, Gisele. Editora fui eu, né? Porque eu sou absolutamente independente. Nunca contei com a parceria nenhuma de editora. Então, eu fiz todo o processo, né? Começou com Pronta para Viver e eu fiz o texto.
mandei para revisão ortográfica, conheci alguém que fazia diagramação de e-book, no primeiro momento era só o e-book, e que fez uma capa, que nem era essa aqui já é uma segunda versão da capa, e botei na Amazon. E aquilo ali começou a render frutos e muitas avaliações, e pessoas falando comigo. E aí eu fui tomando coragem de pensar em novas histórias. Eu falei, quer saber? Eu vou imprimir. Aí conheci gráfica, fazia, adorei fazer esse processo de ver a diagramação, de escolher qual vai ser a cor do papel, qual vai ser a fonte. Amo colocar página colorida no livro, música. Meus livros sempre têm muita música, né? E aí comecei a viajar, né? Todos eles eu comecei a ter ideias. Esse livro é um livro que é cheio de ilustrações, e ele foi o primeiro que eu fiz 3 músicas autorais. Então, assim. Músicas autorais. Então, você, além de escrever literatura, você faz música? Na verdade, eu fiz a letra. A letra. E aí eu contratei uma empresa maravilhosa que chama Embarcanções, que pegou a minha letra e musicou, e ficou a coisa mais. E cantou, gravou e fez tudo, e ficou a coisa mais linda. Então, o leitor, ele lê o livro, mas ele pode ir lá no QR Code, ou pode ouvir no Spotify, pode ouvir no Apple Music, em todas as plataformas digitais. E ele vai ter uma imersão a mais no livro, digamos assim, na história. Que experiência incrível, né? E aí foi uma experiência muito bacana, assim, porque eu sou muito musical. Então a música, para mim, ela está muito ligada à arte de escrever, assim. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, e você acaba dando uma experiência que transcende, né? Com certeza. É uma experiência, e assim, para o público jovem, em especial, fica encantado com tudo, né? Inicialmente com essa capa que comunica demais o que a obra traz. Existe aí a teoria que, antes de tudo, o que mais impacta o leitor é a capa. Então, e realmente é uma verdade, né? Não sei se você já comprou livro pela capa, mas eu já comprei. Eu compro muito. Me perdoem, mas eu já passei muito por isso, de me identificar com a capa e realmente, depois da capa, e procurar a sinopse, né, para poder adquirir a obra. Uma outra coisa que me faz muito me conectar com a escrita é, antes, procurar saber quem é o autor. Né? E por isso que é tão importante a gente trazer essa comunicação do público, conhecer um pouco de quem é o autor, quem é que está por trás do livro, quem é que vai tomar um espaço na sua vida, no seu tempo, de conquistar esse tempo de leitura. Entende? Então, eu acho isso essencial, né? Eu também gosto muito de saber, assim, mais. E eu tenho cada vez mais procurado autores brasileiros para ler. Sim. Né? Porque a gente fala tanto de estimular a literatura nacional, de apoiar, de desenvolver, de divulgar, mas eu acho que tem que começar pela gente, né? Não adianta só a gente produzir e a gente só ler autores estrangeiros. Então, assim, estou lendo cada vez mais autores nacionais. Quando eu chego na livraria, eu já vou lá para a ala de autores nacionais para procurar minhas próximas leituras. E tem sido muito bom isso, cara. E entender um pouco mais como é que é a história de vida desse autor, exatamente o que você está falando, assim, de onde ele veio, quais são as origens, quais são as referências que ele tem. Isso é muito verdade. Bacana. Não, e nós temos uma oportunidade hoje em nossa literatura e no mercado brasileiro, é você ter esse contato de quem é o escritor, do livro que você está lendo. Imagina, há um tempo atrás a gente lia Clarice, Carlos Drummond, e a gente não tinha esse acesso. E como chegar a esses autores, mesmo eles em vida. Né? Então, hoje, se você lê um autor brasileiro contemporâneo em vida, você tem essa possibilidade de um contato, de uma conversa, né? De compartilhar as suas considerações com esse autor, e todos ficam imensamente felizes. Não é verdade? Muito. Eu amo receber mensagem no Instagram, no direct, pessoas que vêm falar comigo, às vezes, em eventos literários. Eu acho que isso, os feedbacks, até quando não são tão positivos, eles te fazem enxergar lados que você antes não tinha enxergado. Então, assim, adoro pessoas que dão aqueles surtos com a história, sabe? Assim, e que compartilham. Isso é muito legal. Que maravilha. Diz ali, e aí o futuro? Quais são as próximas produções? Já tem livro na gaveta? Tem um livro pronto, né?
que ainda estou vendo aí como é que vai acontecer com ele, que o título provisório é Pedaço de Mim. E estou escrevendo 2 simultâneos. Nossa Senhora! Completamente diferentes. Um que vai ser uma parceria com a Luísa Aranha, que é uma querida, foi minha primeira professora no curso de formação de escritores, que é uma escritora de Porto Alegre maravilhosa. E o outro que é individual, então espero aí ter ainda lançamentos em 2024, relançar os livros já lançados também, talvez com novidades, com outras roupagens, fazer versões físicas dos 2 novos que ainda não tem, né? Que é o Não Deu Match e o Que Se Dane em Nova York. Então temos muitas novidades. Aí vai ter um audiolivro também, que Uau. vai ser lançado, ainda não sei quando, mas que é uma historinha curta, de 9.000 palavras, e que vai ser lançado ainda esse ano também. Então tem muita novidade, né? Então, se você não acompanha a Gisele Fortes, acompanha no Instagram. Tá? Segue a autora, adquire os livros. E não esquece aquele meu recadinho que eu sempre dou, se você leu, não deixa de compartilhar nos teus stories, no teu perfil, isso não te custa nada. E é um grande incentivo, você não tem noção de apoio à nossa literatura, à literatura contemporânea, à literatura feita por mulheres. Então, leia. Gisele, eu tenho muito que agradecer por essa oportunidade incrível de falar com você. Então, eu que agradeço. Foi um prazer assim, imenso te conhecer pessoalmente, participar desse projeto tão lindo. Muito sucesso para nós. Muito obrigada. E sucesso. Leiam.